Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da série Erros que fazem advogado perder processo. E um desses erros que mais prejudicam o processo é na formulação dos quesitos. Ele parece invisível, parece menos importante, mas ele é de extrema importância para nortear o perito e o juízo naquilo que você quer que eles vejam, que eles prestem atenção. Olá a todos, meu nome é Tayana Costa, sou fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde, perita no TRT2, pós-graduado em Fisioterapia Forense, Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Por favor, curtam, compartilhem, incentive essa perita a continuar fazendo vídeos. Os advogados tratam os quesitos como uma etapa meramente formal do processo. Eles apresentam perguntas genéricas, padronizadas, parece que copiaram de uma receita de bolo, que repetem modelos, então não dialogam com o caso concreto. Só para ter uma ideia, eu já peguei uma vez um processo como perita, em que os quesitos eram sobre... Eu estava investigando, eu já tinha ido várias vezes naquele lugar, mas os quesitos eram do processo anterior, que eu já tinha ido. Eu já fiz uma perícia lá, aí respondi os quesitos sobre uma função X. Quando eu fui investigar e periciar a função Y, no processo do Y estavam os quesitos do X repetidos. Ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V da mesma função, só que eram funções diferentes. Tipo, um era, sei lá, pintor de rodapé, o outro é pintor de teto. Então, veja, muitos advogados, eles ignoram a importância da formulação específica desses quesitos para aquele tipo de processo, para aquele tipo de pedido. Meus queridos, os quesitos têm uma função tão importante dentro de um processo que, se muitos advogados soubessem disso, teria outro rumo a sentença final. Os quesitos, eles direcionam o olhar técnico do perito. Ele norteia também perguntas que o juízo gostaria de saber as respostas. O advogado formula quesitos bem estruturados. Ele provoca, ele instiga o perito a olhar aquela complexidade que ele precisa. Elementos específicos de causalidade, disposição organizacional, de capacidade funcional, para que esse processo termine no sucesso do nexo causal, que é relacionar o trabalho à doença e a perda de capacidade laboral. Quando o advogado não utiliza de quesitos coerentes, complexos, direcionados ao caso, ele deixa que a análise siga apenas pelo olhar e interpretação adotada pelo perito. E aí, é justamente nessa hora que o processo perde força. É comum a gente encontrar quesitos extremamente genéricos. Por exemplo, tem capacidade laboral? A doença é relacionada ao trabalho? O reclamante está apto para trabalhar? Gente, são perguntas muito genéricas. Lembrem-se, pergunta genérica, resposta genérica. Perguntas específicas, direcionamento. Sucesso. Qual é o resultado disso? Um laudo não profundo, um laudo com um olhar sem cronologia, uma resposta genérica, um resultado genérico. Uma perícia técnica, ela exige uma investigação detalhada, uma investigação científica, com a utilização de ferramentas, como que aquela doença apareceu, quando que aquela doença apareceu, como que ele era quando entrou na empresa, como é a atividade real, como é a atividade descrita comparada com a atividade real. Tem risco, tem fatores de risco ergonômico, psicossocial. Essa doença começou no decorrer desse laboratório? Será que ele já tinha antes? Então, perguntas genéricas não vão responder quesitos extremamente importantes na resolução desse caso. Se seus quesitos não provocarem essa análise, essa interpretação, uma parte importantíssima
do processo simplesmente não vai aparecer no laudo. Aí vem tese frágil, processo frágil e insucesso da causa. Por exemplo, ao invés de fazer perguntas genéricas em relação ao trabalho, aprofunde. Como se caracteriza a exposição ocupacional no caso concreto? Existe diferença entre a atividade real e a atividade prescrita pela empresa? Houve análise ergonômica dessa atividade real desempenhada pelo reclamante? A organização do trabalho inclui ritmo, pausas, repetitividades? Pode ter contribuído para o agravo da patologia? Se sim, justifique. Então, olha como, perceba como perguntas, elas podem conduzir essa perícia e te dar mais prova sobre o ato concreto. Eu, como perita, já digo, isso vai fazer, eu tenho ética, eu gosto de fazer um bom trabalho. Então, isso vai me orientar para responder aquilo que tanto o reclamante quanto a reclamada querem. Vai aprofundar o meu olhar para aquele tipo de caso. Isso é extremamente importante, elas não vêm só na petição inicial, elas vêm também na formulação desses quesitos. Esses quesitos, quando bem formulados, ajudam a estruturar tecnicamente o debate sobre causalidade, exposição e análise pericial. Genéricos e superficiais, eles deixam aí pontos importantes ficarem para trás, dando fragilidade ao seu processo. Isso, advogados que lidam com saúde e trabalho precisam ter um olhar mais especial, mais específicos sobre a formulação dos quesitos. Muitas vezes a diferença entre um laudo superficial e uma análise aprofundada técnica estão no início, lá na formulação dos quesitos. E quem compreende isso passa a dominar o processo e ter mais sucesso.